Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária e, de acordo com o artigo 140 do parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14h30 a sessão extraordinária com a seguinte ordem do dia. Redação final, projeto de lei número 127-A de 2021. Projeto de lei número 108 de 2021. Projeto de lei número 1650 de 2019. Projeto de lei número 31 de 2021. Projeto de decreto, projeto de lei número 33 de 2021. Projeto de lei número 41 de 2021. Projeto de lei número 87 de 2021. Projeto de lei número 110 de 2021. Projeto de lei número 136 de 2021. Projeto de lei número 179 de 2021. Projeto de lei número 244 de 2021. Projeto de lei número 313 de 2021. Projeto de lei número 492 de 2021. Projeto de decreto legislativo número 22 de 2021. Projeto de lei número 222 de 2017. Projeto de lei número 278 de 2017. Projeto de lei número 45 de 2021. Projeto de resolução número 3 de 2021. E projeto de resolução número 9 de 2021. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Rocal para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Obrigada, Rocal. Nota presente. Obrigada, Rocal. Vamos lá. Zico, boa tarde, Zico. Vamos lá. Boa tarde, Rocal. Boa tarde, irmão. Boa tarde a todos. Minuto, presidente. Deixa eu abrir a ata aqui. Ata da 60ª sessão ordinária em 17 de agosto de 2021. Presidência dos senhores vereadores Carlos Caiado, presidente. Tânia Bastos, primeira vice-presidente. Tainá de Paula, segunda suplente. E a convite, Eliel do Carmo. Às 14 horas, em ambiente híbrido, com a presença dos senhores vereadores Alexandre Esquerdo, Átila Alexandre Nunes, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Celso Costa, César Maia, Chico Alencar, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Gilberto, Dr. João Ricardo, Dr. Marcos Paulo, Dr. Rogério Amorim, Eliel do Carmo, Felipe Boró, Felipe Michel, Gabriel Monteiro, Hinaldo Silva, Jaída Mendes Gomes, João Mendes Jesus, Johnny Moura, Jorge Felipe, Lindbergh Faria, Luciano Medeiros, Luciano Vieira, Luiz Ramos Filho, Marcelo Ará, Marcelo Diniz, Márcio Ribeiro e Márcio Santos, Marcos Braz, Mônica Benício, Paulo Pinheiro, Pedro Duarte, Professor Célio Luparelli, Rafael Luiz Freitas, Raymond, Rocal, Rosa Fernandes, Tainá de Paula, Tânia Bastos, Tarcísio Mota, Tereza Berger, Thaís Ferreira, Ulisses Marins, Vera Lins, Verônica Costa, Vitor Hugo, Valdir Brazão, Wellington Dias, William Siri e Zico, 51. Assume a presidência a senhora vereadora Tânia Bastos, primeiro vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário, senhor vereador César Maia, a convite. Encerra-se a sessão às 17h49.
Obrigada, vereador. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Ou melhor, passa-se à ordem do dia. Encontra-se, a presidência informa aos senhores vereadores que encontra-se à disposição para consulta a redação final do seguinte projeto. Projeto de lei número 127-A de 2021, de autoria dos senhores vereadores Dr. Gilberto, Dr. Rogério Amorim, Eliel do Carmo, Marcos Braz, Celso Costa, Chico Alencar, César Maia e Tainá de Paula, que inclui o mês Janeiro Branco no calendário oficial da cidade, consolidada pela Lei número 5.146 de 2010. E caso sofra emenda de redação, será considerada aprovada e irá a autógrafo, nos termos do artigo 249 do parágrafo 1º do Regimento Interno. Passa-se a ordem do dia, em sessão extraordinária. Projeto. Acho que, enquanto isso, alguém pediu pela ordem. Acho que foi Rocal? Rocal, presidente. Pela ordem, vereador Rocal. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, queria compartilhar com vocês a alegria de ontem. Ontem, na Câmara Municipal, nós conseguimos entregar a moção honrosa em comemoração a 1 ano de imigração. Tarcísio, Célio Luparelli, a Comissão de Educação, Raimon, e tantos amigos que torcem pela educação pública dessa cidade. Esse mês de agosto é um mês memorável. Foi quando o projeto de lei sobre migração chegou a essa casa e a luta foi muito grande, muito intensa. Apesar de tudo, apesar da luta, apesar da grande batalha que travamos na Câmara de Vereadores, o prefeito ainda foi capaz de vetar aquilo que foi acordado. E a Câmara brilhantemente derrubou todos os vetos e hoje nós temos uma lei para chamar de nossa. Então, queria parabenizar a Câmara de Vereadores, a Comissão de Educação, os vereadores Tarcísio, Célio Luparelli, o Raimon, que é um grande militante nessa questão da educação, porque 1 ano da lei da migração na cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhora presidente. Senhores vereadores, o primeiro projeto é de minha autoria e eu vou pedir ao vereador Eliel do Carmo para proceder aqui para mim. Enquanto o vereador Eliel está a caminho, eu vou então inverter a pauta e vou fazer a leitura do projeto de lei número 1650. Depois a gente retoma ao meu projeto. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de maioria simples, projeto de lei número 1650 de 2019, de autoria dos vereadores Dr. Gilberto, Dr. Marcos Paulo e Vera Lins, que determina que todas as praças e parques públicos a serem construídos ou que sofrerem reformas deverão ter áreas para socialização de cães. Em discussão a matéria.
Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação, o quórum de maioria simples, os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, está dispensado. registrar meu voto contrário, por favor, Pedro Duarte. Registrando o voto contrário do vereador Pedro Duarte. Está dispensada a redação final e segue a autógrafo. Alguém para a declaração de voto? Então, passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 31 de 2021, de autoria do vereador Marcos Braz, que inclui o Dia Municipal da Paz nos estádios, no calendário oficial da cidade, consolidado pela Lei número 5.146 de 2010. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final e segue a autógrafa. A presidência passa a presidência para o vereador Eliel do Carmo. Boa tarde a todos. Em tramitação especial, em segunda discussão, quórum de maioria simples, projeto de lei 108 de 2021, de autoria da vereadora Tânia Bastos, que dispõe sobre canais de comunicação na Guarda Municipal como medida essencial de enfrentamento, inclusive durante a emergência de saúde pública relativa à pandemia, que garantam um atendimento célere e ágil à mulher, idoso e deficiente, e da outras disposições. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafo. Presidente Tânia Bastos. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de maioria, requer quórum de maioria simples, projeto de lei número 33, de 2021, de autoria da vereadora Verônica Costa, que acrescenta dispositivo à lei número 6.203, de 2017. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação. Voto contrário, por favor. Registrando o voto contrário do vereador Pedro Duarte. Está dispensada a redação final e segue autógrafo. Vereador Tarcísio. Uma comunicação de liderança, quando couber, presidente. Para a comunicação de liderança, convido o vereador Tarcísio Mota. Muito obrigado, senhora presidente. Apenas para que, em nome da bancada do PSOL, em meu nome em particular, agradecer ao secretário de Ordem Pública, Breno Carnevale, que hoje recebeu na prefeitura uma comissão de trabalhadores ambulantes que trabalhavam ali na Praça Nelson Mandela, em Botafogo, foram violentamente despejados por força de uma celeuma judicial, e há uma série de dúvidas ali, inclusive, sobre o que de fato deveria ser feito por direito, e nós estivemos lá, fiz um pedido ao prefeito Eduardo Paes, que remeteu a situação ao secretário de Ordem Pública, estava acompanhado também do mandato do vereador Lindbergh Farias, do Partido dos Trabalhadores, e nós fomos lá hoje e fomos recebidos pelo secretário, que encaminhou para a próxima semana uma visita até a Praça Nelson Mandela, para tentar verificar ali a possibilidade de realocar aqueles trabalhadores que estavam naquele quiosque. Uma região muito próxima, vai se fazer esse estudo e, ao mesmo tempo, cadastrar os trabalhadores
que lá permaneceram e que tiveram seu sustento retirado do dia para a noite, né, para que eles possam, vai haver o cadastramento, para que eles possam retomar o seu trabalho. Então, eu faço aqui de público, até para que esteja registrado, o agradecimento, né, tanto ao prefeito quanto ao secretário de Ordem Pública. A gente, como vereador e bancada de oposição, bate muito no governo, mas também, quando é bem atendido, precisa, né, reconhecer que foi o caso, e esperamos que, na verdade, o encaminhamento feito hoje, e a intenção, tanto pelo prefeito quanto pelo secretário, de resolver a situação desses trabalhadores ambulantes, se concretize e eles possam retornar ao trabalho, né, retornar ao trabalho digno, retornar à possibilidade de ganhar o seu pão de cada dia e sustentar suas famílias. Temos muito a trabalhar ainda na questão dos trabalhadores ambulantes da cidade, mas espero que no caso desse, né, excepcional e dessa injustiça cometida ali na Praça Nelson Mandela, em Botafogo, possa ser corrigida o mais rapidamente possível. Muito obrigado, senhora presidente. Era isso que eu tinha a dizer em nome da bancada do Partido Socialismo e Liberdade. Obrigada, vereador. Passa-se a matéria. Pela ordem, vereador Paulo Pinheiro. Vou aproveitar as palavras de Tarcísio, né, da oposição, parabenizando o governo por alguma coisa importante que ele é feito, para mostrar que a gente não é oposição ao prefeito, oposição àquilo que não é, de uma maneira, do entendimento nosso, correto. Também ontem houve uma reunião, já é a terceira reunião, para discutir um sério problema da cidade, problema que está acontecendo na área da Rua Dias Ferreira e ruas adjacentes do Leblon, sobre o desrespeito completo que está acontecendo ali no funcionamento de bares, restaurantes, junto com a população, com os usuários. Tivemos uma primeira reunião, eu, que esteve presente também, o vereador Lindbergh, o vereador Lindbergh está em toda junto com o pessoal, tá vendo? E tivemos discutindo a pedido desses moradores da área, conversamos com a administração regional, conversamos com profissionais da Guarda Municipal e ontem, finalmente, o secretário Bruno Carnevale também participou da reunião e apresentou já fatos concretos, apresentou um decreto que nos entregou, todos estávamos eu estava virtualmente na reunião, um decreto para tentar organizar, disciplinar a verdadeira bagunça que está acontecendo naquela área da cidade, com mesas tomando conta daquela, está impedindo a circulação de cadeiras de roda, de carrinhos de criança, música altíssimo som na casa das pessoas que moram ali. Acredito que esse decreto está sendo analisado e deve ser aprovado pelo prefeito Eduardo Vaz. É um caminho na tentativa de corrigir esse erro, tanto da pandemia quanto fora da pandemia. Espero, então, eu queria agradecer a participação do secretário, da administração regional. Procuramos, custou um pouquinho, mas finalmente temos uma resposta. Obrigado, da mesma maneira que o Tarcísio falou, em nome da bancada do pessoal, agradecer à Prefeitura por ouvir as pessoas que são aquelas que pagam IPTU, são aquelas que vivem na cidade. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Passa-se a matéria seguinte, em segunda discussão, projeto de lei número 41 de 2021, de autoria dos vereadores Chico Alencar, Raimon, João Mendes de Jesus, que proíbe em espaços públicos do município a colocação de objetos ou obstáculos que possam impedir a livre circulação e permanência de pessoas. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Presidente. Pois não, vereador Presidente. Rogério Amorim. Posso pedir alô? Registrar, por favor, meu voto contrário. Registrando o voto contrário do vereador Rogério Amorim. Presidente, registrar minha abstenção, por favor. Registrando a abstenção do vereador Pedro Duarte. Presidente, registra voto contrário, por favor. Deixa eu tentar aqui novamente. Tela inteira. O meu está dando a opção do compartilhar, entendeu? Está aberto o seu microfone, Rogério. Registrando o voto contrário do vereador Dr. João Ricardo.
Registro o meu voto contrário, vereadora Tânia Bastos. O projeto está aprovado e segue autógrafo. Para a declaração de voto. Para a declaração de voto, vereador Tarcísio Mota. Bom, eu queria, já nessa declaração de voto, coloquei lá no grupo de vereadores, mas solicitar a coautoria do projeto aos nobres vereadores Chico Alencar, Raimon e João Mendes Jesus, se eu não me engano, que são os 3 autores. Posso ter esquecido alguém aqui, deixa eu só verificar. Chico Alencar, Raimon e João Mendes Jesus, né? E parabenizar os vereadores pela proposição do projeto, dizer que, de fato, esse é um debate importante nas cidades, que a gente possa ter, inclusive, que a gente não tenha aquilo que a gente chama de arquitetura hostil, né? E que a gente possa ter, né? E o símbolo maior desse debate tem a ver com aquela cena do padre Júlio Lancelotti em São Paulo, com marretas, destruindo aqueles pinos de concreto para impedir que população que, por N razões, estão em situação de rua, possam dormir embaixo de viadutos e etc. O problema da questão da população em situação de rua, como muito bem sabemos, vai ser resolvido com política social, com política de assistência social e com política de emprego, renda, né, trabalho. Né? Essa é a solução. A solução não é criar uma arquitetura hostil, criar obstáculos, objetos para que impeçam essa população, muitas vezes no desespero de dormir, para não dormir ao relento, acabar dormindo embaixo de marquises ou embaixo de viadutos ou em praças que têm alguma cobertura qualquer sobre isso. É sobre isso que trata o projeto. Quando a gente passa, por exemplo, ali na Avenida Brasil e que a cada vez que passa tem uma obra nova para tornar embaixo dos viadutos com, né, ainda mais pedregulhos e mais formas para impedir ali, a gente nota que isso não resolve nada, né? E que ali, por exemplo, o problema que tem a ver, né, muitas vezes com o uso abusivo de drogas precisa ser resolvido de outra forma, né? E aí, portanto, parabenizar mais uma vez o vereador Chico Alencar, né, que é o primeiro autor do projeto, e aos vereadores que já são coautores, e solicitar a coautoria do mesmo, parabenizando os vereadores pela aprovação do projeto. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador. Passa essa matéria seguinte em tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto... Para a declaração, presidente, eu tinha pedido, mas meu microfone estava fechado. Ah, sim, para a declaração de voto, vereador Chico Alencar. Talvez o maior desafio da nossa geração seja humanizar as cidades. O mundo hoje, ele viveu essa transição. Aliás, o historiador Eric Hobsbawm diz que uma das marcas do longo século XX, ele também qualifica como a era dos extremos, é a urbanização do planeta. Desde então, desde o século passado, cada vez mais gente passou a morar em cidades e em cidades grandes. O Brasil mesmo tem de 75% a 80% da sua população vivendo no que chamam de regiões metropolitanas, grandes conurbações. E essas cidades vão ficando ríspidas, hostis, desumanas, agressivas. Ao contrário das formigas, eu gosto muito de olhar o trabalho das formiguinhas do caminho, que sempre que passam indo e voltando do seu ofício, inclusive para cortar folhinhas, né? É um trabalho danado nas plantações, mas elas se cumprimentam, já repararam? Quando passam, vão e vêm, tem uma relação amistosa naquele fazer hereditário comum. O ser humano não, é uma coisa inconcebível. De vez em quando eu faço uma experiência, quando vou à padaria, faço um esforço para isso. Cumprimentar todo mundo com quem eu cruzo. Tem gente que não responde, tem gente que se espanta, olha assim, como se o bom dia fosse quase um mãos ao alto, renda-se, a bolsa ou a vida. Que humanidade a gente está construindo, né? Isso é comum na cidade grande. Eu sou filho de pais de 2 cidades piquiticas. Alto Longá, no Piauí, primeira vez que eu fui lá num sábado, tinha um congestionamento de jegues, aquele nosso irmão jumento, que algumas autoridades desmerecem, mas porque tinha uma feira semanal lá. Estava coalhado de jumentos, não dava para passar o jipe. E a minha mãe é do interior de São Paulo, Santa Rosa de Viterbo. O povo de lá, brincando, diz que
é tão pequena que você, se não engatar uma marcha ré, a cidade fica num declive, você passa por ela e nem percebe. Pois ali, como em geral nas cidades pequenas, as pessoas se cumprimentam. E não necessariamente porque quase todas se conheçam, é porque tem essa relação mais humana, como as formiguinhas do caminho. Ora, você desenvolveu uma arquitetura, vereadora Mônica, na cidade, que impede ou o desabrigado, o excluído da ordem social se acomodar, ter algum teto, nem que seja uma marquise, uma beira de viaduto, é de uma desumanidade total. Tanto que o nosso grande humanista e exemplar, na sua coerência, padre Júlio Lancelotti, pegou uma picareta uns tempos atrás e começou a tirar simbolicamente pedras lá em São Paulo. O prefeito Bruno Covas, então, vivo, Deus o tenha, ele reconheceu que aquela era uma postura errada da prefeitura de ficar colocando esses obstáculos para a vida comum e parou de fazer isso. Não sei nem se já há essa lei em São Paulo, mas o importante é que ela vai existir aqui no Rio. Eu suponho que o prefeito Eduardo Paes, pelo menos até onde se sabe, uma pessoa que tem valores humanos sólidos, não vá vetar essa proposta, que é de toda a Câmara Municipal. Eu ouvi o vereador Tarcísio pedindo a coautoria. Claro que o projeto é de todo mundo. Para concluir, vereador. Concluído está. Obrigada. Presidente, posso pedir coautoria também? Sim, vereador. Solicitação de coautoria do vereador William Siri. Célio Luparelli também. Vereador professor Célio Luparelli. Mônica Benício também, presidente, por favor. Vereador Paulo Pinheiro, vereadora Mônica Benício. Passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de lei número 87 de 2021, de autoria das vereadoras Thaís Ferreira e Tainá de Paula, que inclui o Dia da Doula no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro, consolidado pela Lei número 5.146 de 2010. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação. Está em abstenção, por favor. Está dispensada a redação final e segue ao autógrafo. Consignando o voto contrário? Não, abstenção, Pedro Duarte. Sim. Consignando a abstenção, o vereador Pedro Duarte. Obrigado. Alguém queira declaração de voto? Então, passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 110 de 2021, de autoria dos vereadores Valdir Brazão e João Mendes de Jesus, que cria o selo empreendedor, amigo do Rio e dá outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final e segue a autógrafa. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 136 de 2021, de autoria dos vereadores Mônica Benício, Chico Alencar, Tarcísio Mota, Carlos Caiado, César Maia, Márcio Santos, Jorge Felipe e Dr. Carlos Eduardo, que dispõe sobre a concessão de pensão a mães, pais e responsáveis das vítimas do massacre da Escola Municipal Tássio da Silveira. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar.
Solicito coautoria da matéria. Presidente, só para encaminhar, por favor. Para encaminhar, o vereador Pedro Duarte. Presidente, muito obrigado pela palavra, saudar mais uma vez todos os vereadores. Gostaria só de reiterar a fala que eu fiz na semana passada, em função de que eu vejo flagrante inconstitucionalidade no projeto, então só desde já explicar o meu voto contrário, mais uma vez não pelo mérito, mas por entender que o projeto é inconstitucional e não tem como prosperar. Então, encaminhando o voto contrário. Muito obrigado, presidente. Mais alguém queira encaminhar? Não havendo quem queira encaminhar, em votação, os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, registrando o voto contrário do vereador Pedro Duarte. Algum vereador queira fazer declaração de voto? Declaração de voto, por favor, Para presidenta. declaração de voto, convido a vereadora Mônica Benício. Obrigada pela palavra, presidenta. Eu gostaria de agradecer o apoio da Casa na aprovação desse PL, que visa conceder a pensão mensal e vitalícia às mães, pais e familiares vítimas fatais do trágico episódio do massacre da Escola Municipal Cássio da Silveira. Nesse ano de 2021, se completaram aí 10 anos desse massacre e a gente sabe que essa pensão ela será uma pensão que não vai ter um efeito que mitigue aí a sensação e o sentimento da perda desses familiares, mas essa pensão seria reduzida de meio salário mínimo para 1/3 do salário mínimo. Valor esse que claramente é desproporcional a todos os impactos e as necessidades que essas famílias hoje precisam atender dos seus impactos físicos, psicológicos, que são indescritíveis. E para essa reparação histórica e efetiva, eu solicito aqui a ajuda do vereador Átila Nunes, enquanto líder do governo, para que ecoe com o prefeito também, Eduardo Paes, assumiu o compromisso do Executivo na sanção e na implementação desse PL. Eu acho que é mais do que justo e necessário que essa Casa esteja empenhada nessa luta, nessa reparação. Como disse, o projeto de lei não vai corrigir a injustiça amenizada da dor dessas famílias que tiveram seus filhos assassinados de forma brutal. Mas trazer algum conforto material, eu acho que é uma responsabilidade de todos dentro dessa casa e da sociedade carioca como um todo está empenhada para que isso aconteça. Senhoras e senhores dessa casa, 10 anos depois, a gente tem aí a oportunidade de acolher essas 12 famílias e passar a mensagem também à população carioca de que essa casa está comprometida com a vida. Parabéns a todos que votaram a favor. Agradeço aí mais uma vez e bom trabalho a todas e todos. Para a declaração, presidente. Para a declaração de voto, o vereador Chico Alencar, depois o vereador Jones Moura. Parabenizando a vereadora Mônica Benício pela iniciativa de sensibilidade, de justiça, e todos os demais que nos associamos a essa iniciativa, que não resolve a dor e a saudade. Eu acompanho bastante essa luta de mães e pais dos Anjos de Realengo. Todo ano isso é lembrado, e todo dia também, porque na Escola Cássio da Silveira, não sei se todos aqui conhecem, logo na sua entrada tem estátuas belíssimas de dor desses anjos, dessas crianças que foram tragicamente arrancadas da vida, mal floresciam nela. Isso é muito trágico, isso é muito difícil. E está ali um exemplo de estátua que serve para nos alertar sobre a importância da vida e o apreço e o zelo que devemos ter por todas essas crianças, pelos nossos estudantes. Queria mencionar aqui, para ficar nos anais da casa, os que zelam, os que sofrem, os que sofreram a maior dor possível a um ser humano, alguns não aguentam, que é a perda de seus filhos, de suas crianças, daqueles que vamos continuar nessa vida. E que agora recebem esse pequeníssimo reparo, que é pelo menos uma homenagem da cidade do Rio a esses, para que a sua dor não seja inútil. Clóvis e Maria José, André e Adriana, Vera Lúcia, Carlos, Maurício e Cátia Maria, Bento e Maria Sueli, Noeli, Inês,
Valdir e Josiane, Sheila, Robson e Alessandra, Maria José e Renato, Raimundo e Ana Luísa. Que Deus os ampare sempre. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Para a declaração de voto, vereador Jones Moura. Obrigado, presidente. Primeiramente, parabenizar nobre vereadora Mônica Benício pelo projeto. Esse episódio é um episódio que não só marcou a nossa cidade do Rio de Janeiro. Episódios como esse, presidente, eles costumam marcar cidades pequenas. Eles costumam mudar a rotina de cidades pequenas, eles costumam mudar a cultura de cidades pequenas, eles costumam quebrar paradigmas de cidades pequenas para que se mude uma rotina, para que se adote algumas medidas. Em cidades pequenas, crimes bárbaros como esse, presidente, eles sentam-se todos da municipalidade, dos conselhos, representantes de classe, e começam a deliberar medidas para que episódios como esses nunca mais aconteçam. Eu quero parabenizar, já disse aqui, a vereadora Mônica Benício, e quero aqui trazer a lembrança de algumas... esse assunto já foi pauta aqui de alguns debates nossos, presidente, e lembrar que um elemento, né, um homem entrou armado, ele entrou com uma arma de fogo dentro dessa escola. E quando ele entrou com essa arma de fogo dentro da escola, ele não encontrou resistência. E aí os debates na cidade do Rio de Janeiro ficaram no entorno de buscar a Constituição Federal e ler nela quem seria a competência de tomar conta daquela escola municipal. Aí começou um jogo de empurra-empurra, eu me lembro muito bem. E nesse jogo de empurra-empurra é que na Constituição Federal, no artigo 144, parágrafo 8º, está dizendo que a competência da Escola Municipal Tasso da Silveira era do prefeito à época, era do município. Mas quando se fala que a competência era do município e a responsabilidade da segurança da escola era do município, todo mundo perguntou por que a ronda escolar da Guarda Municipal não estava lá nessa hora. Aí, esse debate que se diz assim, mas a arma na mão daquele bandido, daquele malfeitor, tirou a vida daquelas crianças. E o que fez aquele elemento parar foi uma outra arma. O que fez aquele elemento parar foi e essa outra arma estava nas mãos de um homem da segurança pública do Estado, não era do município, que chegou lá porque ele foi avisado, graças a Deus ele estava próximo. Porque se ele não tivesse, presidente, talvez 15, 20, 30, não seriam somente esses nomes que o nobre vereador que me antecedeu leu, não. Seriam talvez 40, porque ele tinha uma mochila, um arsenal de guerra dentro daquela mochila dele. E aí eu perguntei à época, mas vocês estão pensando o quê? A Constituição manda que a Guarda Municipal tome conta, presidente, para concluir. Vou concluir. Manda que a Guarda Municipal tome conta. Mas se um guarda municipal estivesse lá, eu sei o que o guarda ia fazer. Ele ia puxar seu cacetete e ia para cima daquele guerrilheiro com armas nas mãos, porque o guarda não iria aceitar ver aquelas crianças morrendo. E a gente também estaria citando nessa lista o nome desse guarda municipal. Por isso, presidente, para concluir, que a gente consiga entender que é discutível armas para a população, mas armas nas mãos da segurança pública é fundamental, porque o que para armas nas mãos de pessoas malfeitores são as armas nas mãos das pessoas de bem. Nada mais para essas armas. Parabéns, Mônica Benício. E esse debate aí fica para a gente na casa. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Obrigada, vereador. Mais alguém para a declaração de voto? Então, passa a ser a matéria seguinte. Projeto de lei número 179 de 2021, de autoria do vereador Marcelo Ará, que inclui no guia oficial e no roteiro turístico e cultural do município do Rio, Mirante do Arvrão. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Está dispensada a redação final e segue a autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 313 de 2021, de autoria do vereador Wellington Dias, que inclui a Semana Municipal. Desculpa, eu pulei um projeto aqui, que na ordem é o 10º da pauta, desculpa. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 244 de 2021, de autoria do vereador Tarcísio Mota, que inclui o Dia Internacional da Dança no calendário oficial da cidade, consolidado pela lei número 5.146 de 2010. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei número 313 de 2021, de autoria do vereador Wellington Dias, que inclui a Semana Municipal de Incentivo à Educação Financeira no calendário oficial da cidade, consolidado pela lei número 5.146 de 2010. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte em segunda discussão, projeto de lei número 492 de 2021, de autoria dos vereadores Carlos Caiado, Átila Nunes, Márcio Ribeiro, Tânia Bastos, Rocal, Celso Costa, Wellington Dias, Márcio Santos, Dr. Rogério Amorim, Vitor Hugo, Felipe Boró, Eliel do Carmo, Jaída Mendes Gomes, Rosa Fernandes, Tainá de Paula, Alexandre Esquerdo, Luiz Ramos Filho, Raymond, Marcelo Ará, Ulisses Marins, Luciano Medeiros, professor Célio Luparelli, Inaldo Silva, Dr. Gilberto, César Maia, Vera Lins e Dr. Carlos Eduardo, que dá o nome de Rua Valmar Souza Paz a um logradouro no município do Rio de Janeiro. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final e segue a autógrafo. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de decreto legislativo número 22, de 2021, de autoria do vereador Felipe Michel, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a José Aldo da Silva Oliveira Júnior. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa essa matéria seguinte em tramitação ordinária em continuação da primeira discussão. Projeto de lei número 222 de 2017, de autoria da vereadora Rosa Fernandes, Carlos Caiado, Felipe Michel, Paulo Messina, professor Adalmir, professor Célio Luparelli, Renato Cinco e Zico, que dispõe sobre a obrigatoriedade das academias, clubes, associações, estúdios de prescrição de exercícios, escolinhas esportivas e demais organizações que oferecem serviços de atividades físicas, esportivas e similares, de apresentarem profissionais de educação física capacitados para o atendimento de emergência durante todo o seu período de funcionamento. Em discussão a matéria. Presidente, para discutir, por favor.
Para discutir. Vereador, Vossa Excelência já discutiu. Eu vou pedir para Vossa Excelência encaminhar. Mais alguém que queira discutir? Para encaminhar, o vereador Pedro Duarte. Presidente, muito obrigado. Gostaria só de dar continuidade à parte da minha fala na última reunião extraordinária na semana passada, na sessão extraordinária. Como eu disse, sou contrário ao projeto, porque já acompanhamos esse debate na Assembleia Legislativa. Lá já foi aprovado alguns anos atrás um projeto de lei muito parecido, que é uma demanda do Conselho Regional de Educação Física, mas que é ilegal, que é você criar a obrigação de que todas as academias, todas as associações, todos os clubes precisarão ter, durante todo o período de funcionamento, que é o que está escrito na lei, o profissional de educação física ali à disposição. Mais uma vez, muitos clubes possuem academias que são de usufruto de quem quer. Você é um associado, chega ali e você entra na academia, malha, sai, não necessariamente precisa ter. Durante todo o funcionamento dela, durante todo o tempo que ela está aberta, você precisa ter um profissional de educação física. Isso, além da minha opinião, que eu vejo o projeto, essa obrigação como desnecessária, eu trago o ponto de que o Tribunal de Justiça já entendeu que esse tipo de lei não pode ser criado a nível municipal nem a nível estadual. É ou uma legislação de direito civil, e aí nós não podemos legislar sobre, ou também é uma legislação que fala de conselho profissional. E só quem pode falar de conselho profissional é a legislação federal. Então eu gostaria de encaminhar no voto contrário e pedir nominal nesse projeto, porque ele gera uma tremenda insegurança jurídica. A outra vez foi uma discussão enorme, os condomínios com medo. Então, em função de já ter visto o Tribunal de Justiça se manifestando pela ilegalidade e de não ser um efeito pequeno, porque todos os clubes passam a ficar com medo de funcionar sem um profissional, eu vou pedir a nominal. Muito obrigado, presidente. Mais alguém para encaminhar? Não havendo quem queira encaminhar, a presidência submete a proposta de votação em bloco das emendas 1, 2 e 3. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o bloco de emendas. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação ao projeto assim emendado. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Solicitado nominal pelo vereador Pedro Duarte. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 30 senhores vereadores, não 3 senhores vereadores, 2 abstenções, impedida de votar a presidente. O projeto está aprovado. Votará em segunda discussão após a redação do vencido. O projeto voltará em segunda discussão após a votação, após a redação do vencido. Faça essa matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em continuação da primeira discussão.
Projeto de lei número 278 de 2017, de autoria do vereador professor Célio Luparelli, que dispõe sobre a possibilidade de conversão em serviços dos débitos de pessoas jurídicas inscritos na dívida ativa do município do Rio de Janeiro. Pela ordem. Pela ordem, senhora presidente. Pela Célio ordem, Luparelli. vereador professor Célio. Pela ordem, vereador professor Célio Luparelli. Senhora presidente, depois de acordo com o líder do governo, nós resolvemos solicitar o adiamento por uma sessão. Solicitado o adiamento da matéria por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa essa matéria seguinte em tramitação ordinária em continuação, ou melhor, passa essa matéria seguinte em tramitação ordinária em primeira discussão em quinta sessão. Em continuação da primeira discussão, projeto de lei número 45, de autoria do vereador Gabriel Monteiro, que determina que os coletivos rodoviários, dentro dos limites do município, parem fora do ponto a qualquer hora para deficientes físicos e idosos, após as 22 horas para qualquer cidadão. A matéria recebeu emenda de número 1, sai da ordem do dia e segue às comissões. Passa essa matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão... Pela ordem, presidente. Pela ordem... Como puder. Quem pediu? William Siri. Ah, sim. William Siri. Pela ordem, vereador William Siri. Obrigado, presidente. Só para, como está terminando a pauta, gostaria de convidar todos os vereadores e vereadoras que amanhã nós vamos ter uma audiência pública conjunta com a comissão de trabalho do qual estou presidindo, junto com a Mônica Francisco, que é a atual presidente da Comissão de Trabalho na Alerj, para falar sobre a EPEC 32 da reforma administrativa. Hoje mesmo vai ter uma manifestação aí na Cinelândia mesmo, frente a essa casa, contra essa reforma, e amanhã nós vamos ter essa audiência com diversos especialistas, sindicatos, confederações, federações, enfim. Então, queria estender não só os vereadores e vereadoras dessa casa, para estar amanhã às 10 horas da manhã, vai ser aí mesmo no plenário, mas também todos os servidores públicos de sociedade civil da cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Em tramitação ordinária em primeira discussão em quinta sessão. O projeto requer quórum de maioria absoluta. Projeto de resolução número 3 de 2021, de autoria da Comissão de Defesa Civil, que acrescenta e altera e inclui dispositivos do regimento interno e dá outras providências. Em discussão a matéria. Presidente, para discutir, Jones Moura. Para discutir, o vereador Jones Moura. Obrigado, presidente. Presidente, essa matéria, ela é da nossa Comissão de Defesa Civil. Nós conversamos bastante sobre essa possibilidade de mudança do estatuto, né, dos conformes, de como nós vamos agir dentro da Comissão de Defesa Civil, juntamente com o nosso presidente Carlos Eduardo, compõe também a comissão nobre vereador Zico, e de forma regeu muito bem essas reuniões que fizemos, nosso presidente Carlos Eduardo, no sentido de que essa comissão ela precisaria mostrar para a sociedade a sua utilidade, aonde ela pode lançar mão para ajudar, contribuir, fiscalizar, acompanhar os atos, não somente do Executivo, como também dos órgãos que atuam na cidade do Rio de Janeiro e tudo mais no que tange a Defesa Civil. O nome dessa comissão ele vai ser acrescentado aí, não sei se os nobres vereadores deram uma lida na matéria, o nome vai ter também a questão da proteção das pessoas. E esse nome, ele dá todo um sentido do que significa verdadeiramente Defesa Civil. Defesa Civil, por exemplo, ele está nos módulos de curso de formação e capacitação de guardas municipais da cidade do Rio de Janeiro. Quando chove, tem
alagamento, quando caem encostas, quando tem diversos tipos de desastres na cidade do Rio de Janeiro, a Defesa Civil é acionada e esse parlamento, essa Câmara Municipal, precisa, né, imediatamente, eu, Carlos Eduardo, Zico, nós vamos até o local, colocamos aqueles coletes da Defesa Civil com o brasão da Câmara Municipal, mostrando que nós estamos ali, nós vereadores, nós a Câmara. As comissões, presidente, eu queria entrar numa parte importante, porque as comissões permanentes dessa casa, e também as especiais, e também as frentes parlamentares, isso tudo formam dispositivos para que a gente consiga utilizar para avançar nas nossas atividades parlamentares. O vereador, eu vejo muito isso aí nos cursos, você quer ser vereador? O que é um vereador? O vereador é aquele que faz lei e fiscaliza. Não, isso aí é muito pequeno, né? A gente consegue mostrar nessas ferramentas parlamentares que a gente faz muito mais, principalmente acompanhar o que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. E a gente quer pegar agora essa comissão e avançar para esse quadrante da proteção das pessoas. A gente quer fiscalizar, protegendo as pessoas, fazendo defesa civil. A gente quer acompanhar tudo que acontece, fazendo defesa civil e também protegendo as pessoas. Aí, esse é o projeto. Aos vereadores que leram, tenho certeza que contemplaram aí um avanço para essa Câmara Municipal. Nossa comissão tem eu, tem o Zico, mas eu quero parabenizar demais aqui o vereador Carlos Eduardo, porque nas reuniões que a gente fazia, ele dava uma aula, né, sobre tudo isso, diz muito respeito também a muito do que ele fez na vida inteira. Carlos Eduardo vai levar uma medalha aí sobre esse ato, que na verdade é um ato pensando, né? A gente faz aqui na Câmara, a gente faz aqui para melhorar as nossas ações parlamentares, mas ele quando trouxe essa pauta para a gente discutir lá na comissão, ele o tempo todo falava que pensava na sociedade carioca, ele falava que a sociedade precisa ver isso acontecer, a sociedade, e aí mostrou relatos de acidentes, de coisas que aconteciam e não tinha prevenção, como é que a gente poderia fazer, e é uma comissão que está trabalhando demais, e a gente está mostrando isso, e agora colocando essas novas atribuições, está lá, tá, gente, no corpo da propositura, a um projeto de resolução, estão lá as atribuições a mais, de maneira que vai fazer com que, inclusive, a gente venha a dar pareceres com mais possibilidade de avaliar melhor os projetos dos vereadores dessa casa, facilitando para que eles sejam aprovados. A gente pode dar ideias de emendas que pode ali melhorar muito o projeto dos vereadores nesse sentido. Então, aqui eu quero parabenizar o vereador Carlos Eduardo, nosso presidente, vereador Zico, que compõe a comissão de Defesa Civil agora, se nós aprovarmos esse projeto. Estão me ligando aqui, devem insistir na ligação, de vez em quando vai travar então, mas eu quero finalizar dizendo que vamos aprovar esse projeto, porque é um avanço para uma comissão permanente como a nossa de Defesa Civil e agora de proteção também das pessoas. Presidente, eu finalizo pedindo também, nós temos, eu avaliei aqui, eu analisei aqui, vi que tem 3 emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Eu queria solicitar a Vossa Excelência a possibilidade de nós votarmos essas emendas em blocos, haja vista que elas praticamente ajeitam o projeto sem fazer nenhuma modificação na matéria em si. Obrigado, presidente. Mais alguém para discutir a matéria? Não havendo quem queira discutir, a presidência acolhe a solicitação do vereador Jones Moura e submete ao plenário a proposta de votação de emendas em bloco. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação ao bloco de emendas. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Os postos de votação encontram-se liberados. Como votam os senhores vereadores?
Como votam os senhores vereadores? A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 39 senhores vereadores. O bloco de emendas está aprovado. Em votação ao projeto assim emendado. Como votam os senhores vereadores? Como votam os senhores vereadores? A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 40 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado e voltará em segunda discussão. Para declaração de voto, vereador Átila Nunes. Presidente, boa tarde a todos. Muito rapidamente, só parabenizar os autores da proposta, queria parabenizar o trabalho realizado. É importante que a comissão se alinhe à legislação federal e essa proposta que foi elaborada, um grande debate, discussão, os vereadores certamente estão fazendo isso, estão alinhando com a legislação federal. Então, queria parabenizar especificamente o vereador Carlos Eduardo, Jones Moura, o Esquerdo, que antigamente fazia parte desse projeto, e atualmente o Zico, que é importante para que a Casa tenha fortalecido essa comissão por se tratar de um tema muito sensível à nossa cidade. Mas parabéns. Questão de ordem, presidente. Declaração de voto, presidente Jones Moura. Pela ordem... sim, desculpa. Para a declaração de voto, então, vereador Jones Moura. Presidente, só para fazer justiça ao vereador Esquerdo, nobre vereador Esquerdo, que também realmente ele saiu para compor a comissão de redação, e aí faltou ser pouco conosco todos os vereadores, por ter aprovado esses vereadores, nessa questão de como foi criada cada comissão permanente, porque já passaram alguns anos e muita coisa muda na rotina da nossa cidade, de repente alguma coisa seria preciso modificar através de projeto de resolução. Isso ajudará muito as comissões permanentes a avançarem aí nas políticas, nas ações de fiscalização e acompanhamento que acontecem na cidade. Obrigado, presidente. Tem mais algum vereador que queira fazer declaração de voto? Então, pela ordem, o vereador Raimon. Também pedi questão de ordem, presidente. Posteriormente, Vossa Excelência. Muito obrigado. Presidenta, muito boa tarde a todas e todos, vereadoras e vereadores. Eu quero, senhora presidente, nessa questão de ordem, trazer aqui uma lembrança do que a gente está vivendo nesses dias no Rio de Janeiro e no Brasil. Amanhã é dia 19 de agosto. Nós amanhã celebramos o dia, ou comemoramos o dia de luta pelos direitos da população em situação de rua. É uma movimentação de todo o Brasil, uma movimentação
que está ligada à Pastoral do Povo na Rua, ao Movimento Nacional de Catadores e ao Movimento Nacional de Pessoas em situação de rua. Nós estamos fazendo um seminário. Eu quero aqui agradecer a participação, agradecer a parceria dos vereadores Marcos Paulo, do vereador Wellington, que pertencem à Comissão de População em Situação de Rua, que tem a presidência do nosso mandato. Nós já temos essa comissão aqui na Câmara desde o ano de 2010 para fazer acontecer o decreto 7053 do presidente Lula, do dia 23 de dezembro de 2009. Decreto esse que deu origem à Lei 6.350 e à Lei Maria Lúcia Pereira da Silva, esta brava mulher que faleceu em 2018 e que ajudou na construção da Lei 6.350, lei que leva o seu nome no município do Rio de Janeiro. Nós estamos fazendo um seminário, senhora presidenta, seminário que ontem contou com a participação de mais de 700 pessoas em uma sala de Zoom, de mais de 300 pessoas via YouTube, discutindo, de todos os campos do Brasil, discutindo o tema dos direitos da população em situação de rua. Pois bem, a minha questão de ordem é para saudar esse dia, para saudar a luta dos pequenos, para saudar a luta dos pobres, para saudar a luta do Movimento Nacional de População em Situação de Rua e dizer da grande alegria de amanhã receber esse movimento aqui na Câmara Municipal. Mas nós vamos receber esse movimento não na escadaria da Câmara, não na lateral da Câmara, mas vamos receber o movimento amanhã no Salão Nobre, onde o presidente Carlos Caiado vai receber um documento escrito pela população em situação de rua, falando de seus direitos, falando de sua luta. Portanto, amanhã, Dia Nacional de Luta pelos Direitos da População em Situação de Rua, nós estaremos ocupando com os moradores em situação de rua e com os movimentos de população em situação de rua da cidade do Rio de Janeiro, um salão nobre às 15 horas e 30 minutos, para que as próprias pessoas em situação de rua entreguem ao vereador Caiado uma carta de intenções daqueles que são os seus direitos. Senhora presidenta, quero, fazendo essa questão de ordem, chamar a atenção, chamar a parceria todos os vereadores e as vereadoras. A população em situação de rua clama por justiça, clama por seus direitos e cada um de nós, eu tenho certeza absoluta que cada um de nós pode e deve fazer muito. A população em situação de rua não é destinatária exclusivamente da solidariedade. É claro que a solidariedade é importante. Não é destinatária apenas de uma quentinha de alimento, ou de um trocado, ou de um agasalho. Não é destinatária exclusivamente disso. Importante tudo isso. Claro que nada disso é dispensável. Mas a nós, homens públicos, a população em situação de rua, de nós, a população em situação de rua exige que construamos política pública. A Lei 6.350 de 2018 precisa ser regulamentada pelo prefeito Eduardo Paes. Senhora presidenta, eram essas as minhas considerações. Quero agradecer aqui pelo espaço e cumprimentar todas as vereadoras e vereadores para que a gente se lembre desse dia 19 de agosto como dia de luta. Viva a luta do povo em situação de rua no Rio de Janeiro e no Brasil. Obrigada, vereador. Pela ordem, vereador Chico Alencar. Obrigado, presidenta Tânia. É uma questão de ordem sanitária, é uma questão de ordem educativa, é uma questão de ordem vital. Todos sabemos, e o prefeito Eduardo Paes reconhece, que o Rio, a cidade do Rio, se tornou o epicentro da nova variante da Covid-19, a variante Delta. Todos sabemos, e as autoridades sanitárias confirmam, a detecção de 818 novos casos da Covid nas últimas 24 horas. Todos sabemos e nos assustamos com a ocupação atual de 96% dos leitos de UTI no Rio. Outros 8 municípios do nosso estado do Rio
estão com a ocupação total. Portanto, o aumento de casos e de internações devia nos preocupar bastante. Bandeira vermelha, a pandemia não acabou. Muito pelo contrário, ela está, no caso do Rio de Janeiro, tendo uma recidiva. No caso da nossa rede municipal de educação, até agora, e infelizmente por enquanto, 58 escolas fizeram alertas sobre pessoas contaminadas, testadas com o vírus. Criança é assintomático, jovem também, em geral, mas eles também pegam o vírus e transmitem. Dessas 58 escolas, 38 continuam funcionando normalmente dentro dessa anormalidade. Os apelos que recebemos, e tenho certeza que não é só o nosso mandato, de muitos colegas aqui, ligados ou não à educação diretamente, também têm ouvido isso. Na escola A, B, C, alguns, como o vereador Tarcísio, visitam escolas e constatam essa realidade de escolas que não estão cumprindo, inclusive, os protocolos mínimos, porque não tem condições físicas, materiais, atribuir às direções essa garantia é um absurdo, é um exagero, pelo menos. Nós temos turmas com 27, 30 alunos. Nós temos uma espécie de ouvido mouco da autoridade educacional a esses apelos. Fechamento de escola, por mais que não seja agradável, nem férias antecipadas, nem um passeio, é algo para preservar vidas. Portanto, nós queremos insistir. Os vários vereadores que pediram audiência pública com o prefeito Eduardo Paes, dia 12, vereador Átila, líder do governo, dia 12 passado, amanhã completaremos uma semana desse pedido, de uma conversa franca com o vereador, com o prefeito Eduardo Paes, em nome da vida, em nome da boa educação, da qual o município tanto se orgulha, em nome dos profissionais de educação, que hoje estão numa paralisação que é nacional pelos direitos dos servidores públicos, contra aquela emenda constitucional federal da destruição de direitos e do próprio serviço público, bem na linha do governo atual, que é desmontar o Estado brasileiro no que ele serve à população, mas nós estamos pedindo há uma semana uma audiência e não tivemos um retorno sequer. Esperamos que até amanhã Sua Excelência, o prefeito, nos marque esse encontro, essa conversa, e, sobretudo, que as autoridades educacionais olhem para a situação dramática de muitas das nossas escolas, que é a situação da nossa população, sofrida, maltratada e no descuido muito grande. O mal maior pode ser evitado, não sejamos arautos da morte, e sim portadores de vida e vida plena, como todos merecem. Obrigada, vereador. Mais alguém pela ordem? Passa essa matéria seguinte. Brevemente, senhora presidente, só pela ordem. Ok, vereador Tarcísio Mota. Eu acho que apenas para reforçar o que o nobre vereador Chico Alencar está dizendo, eu acho que é isso, nós precisamos ter uma conversa franca, aberta com o próprio prefeito Eduardo Paes, mas há também, Chico, e aqui eu quero cobrar, né, o secretário Renan Ferreirinha que responda, e o vereador Márcio Santos, como presidente da Comissão de Educação, que também cobre do secretário Renan Ferreirinha, porque há uma promessa de uma conversa entre o CEP e o secretário de Educação com este objetivo. Eu sei que é pouco, mas a gente ainda não tem a data para essa conversa, e a gente está diante de uma situação urgente. Então, de público aqui, cobrar do secretário Renan Ferreirinha essa data o mais rapidamente possível, cobrar do Márcio Santos, presidente da Comissão de Educação, que entre em contato novamente com o secretário Ferreirinha para esta data, porque acho que essa data, esse é o momento, inclusive, onde a gente vai reforçar também este pedido de uma audiência, de um encontro público com o próprio prefeito Eduardo Paes. E o senhor Vossa Excelência tem plena razão, meu amigo, querido Chico Alencar, professor, a situação está ficando cada vez mais complicada nas escolas do município do Rio de Janeiro. Urge
que a gente tome uma medida. Muito obrigado. Ok. Obrigada, vereador. Mais alguém pela ordem? Passa essa matéria seguinte em primeira discussão e segunda sessão. Projeto de resolução número 9 de 2021, de autoria dos vereadores Carlos Caiado, Tânia Bastos, Luciano Vieira, Rafael Luiz de Freitas, Marcos Braz, mesa diretora, Comissão de Justiça e Redação, que acrescenta no parágrafo ao artigo 346 do Regimento Interno, que trata da Comissão Especial dos Projetos de Planos Diretor, setoriais, regionais e locais. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Ou melhor, não havendo quem queira discutir, o projeto voltará em primeira discussão na terceira sessão. Esgotada a pauta que justificou a presente sessão, a presidência, antes de encerrar, comunica que, de acordo com o acordo do Colégio de Líderes, nós estaremos convocando a sessão extraordinária às 18 horas, apenas 18h05, apenas para fazermos a leitura novamente do projeto, projeto de resolução número 9 de 2021. Então, a presidência convoca a sessão extraordinária para as 18h05. Está encerrada a sessão. Muito obrigada. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Submeto ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a ordem do dia. Sessão extraordinária, em tramitação ordinária em primeira discussão, em terceira sessão, projeto de resolução número 9 de 2021, de autoria dos vereadores Carlos Caiado, Tânia Bastos, Luciano Vieira, Rafael Luiz de Freitas, Marcos Braz, mesa diretora, Comissão de Justiça e Redação, que acrescenta ao parágrafo ao artigo 346 do Regimento Interno, que trata da Comissão Especial dos Projetos de Planos Diretor, setoriais, regionais e locais. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Ou melhor, não havendo quem queira discutir, o projeto voltará em primeira discussão em quarta sessão. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão extraordinária para hoje às 18 horas e 10 minutos. A presidência comunica aos senhores vereadores que Vossas Excelências precisam registrar a presença. Muito obrigada. A campanha errada. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. A presidência submete ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em quarta sessão, projeto de resolução número 9 de 2021, de autoria dos senhores vereadores Carlos Caiado, Tânia Bastos, Luciano Vieira, Rafael Luiz de Freitas, Marcos Braz, mesa diretora, Comissão de Justiça e Redação,
que acrescenta ao artigo 346 do Regimento Interno, que trata da Comissão Especial dos projetos de plano diretor setoriais, regionais e locais. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, o projeto voltará em primeira discussão em quinta sessão. Antes de encerrar, a presidência convoca a sessão ordinária para a próxima quinta-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão. Obrigada a todos os vereadores.